Hey galera, Jason aqui em mais um vídeo de sinopses e... Pois é, esse aqui que era o meu monitorzinho, ele realmente parou de funcionar, não consegui arrumar ele, mas felizmente eu já estou com um novo aqui, consegui comprar um monitor gigante, pelo menos pra mim é gigante, até porque eu usava esse daqui, ele é pequenininho, acho que é 16 polegadas daqui, 18, deve ser 18, enfim. Não sei o que fazer. Ele conecta na tomada, mas não lê os cabos. Eu acho que o problema é nele, não nos cabos em si. Mas fazer o quê? Como eu disse, eu já tô com o novo monitor, felizmente. Então não vai mais ficar parecendo que eu tô dormindo enquanto eu leio aqui as sinopses, porque elas já podem ser lidas aqui direto de frente. Então, bem, bora começar o vídeo. Nossa primeira sinopse de hoje é uma sinopse de membro, lembrando que se você é membro, ainda dá tempo de você colocar a sinopse aí do seu mangá, da sua história, light novel, livro, etc. ali no comentário da área de membros. E se você quer ter a sua sinopse lida antes, né, não precisar esperar aí de repente meses ou até um ano para eu ler a sua sinopse, se você for um membro aqui do canal, você não só vai ter sua sinopse lida antes, como você vai estar me ajudando a continuar produzindo conteúdo e tendo acesso a alguns vídeos extras. Se eu não me engano, a inscrição para ser membro custa uns R$3 aí por mês, né? A mais simples, e aí tem níveis a mais, dependendo de quanto você puder ajudar, mas R$3 por mês você já me ajuda bastante, né? É pouco, você fala, pô, R$3, Jason, como que eu vou te ajudar com R$3? Mas olha quantos inscritos, quantas pessoas a gente tem aqui no canal, né? Se várias pessoas pudessem ajudar com R$3, então com certeza eu conseguiria me dedicar muito mais ao canal, trazendo mais vídeos, etc, vídeos mais bem produzidos e até vídeos que eu não consigo hoje fazer por conta dos outros trabalhos, né, que eu tenho que fazer para gerar renda, para poder pagar minhas contas, etc. E aí eu poderia voltar a trazer esses conteúdos, como o conteúdo de desenho MOC, por exemplo, que é um conteúdo que eu acho da hora pra caramba de fazer, mas infelizmente ele leva muito tempo que eu tenho que desenhar de fato, e geralmente, né, eu já passo o dia inteiro desenhando por causa dos trabalhos, e aí eu não tenho simplesmente o saco de realmente desenhar mais ainda, né? A última coisa que eu quero ver na minha frente é desenho de novo, depois de passar o dia inteiro desenhando no momento aqui em que eu vou gravar. Enfim, parar aqui de chorar minhas mágoas, mas o que eu quero dizer é que se você puder ajudar vai ser muito bem-vindo. E aí também quanto mais membros a gente vê aqui, mais a gente consegue construir também uma comunidade com mais conteúdos exclusivos só para membros também, além aqui dos benefícios que já tem. Inclusive eu quero agradecer aí a todo mundo que virou membro. A gente chegou a 10 membros aqui, eu fico muito feliz com isso. E bem, vamos parar de enrolar aqui, vamos começar o vídeo. Após muita pesquisa, é finalmente possível usar magia sem reduzir a expectativa de vida e ainda obter mais poder. Porém, ao obter muito mais energia do que é controlável, pele e olhos podem escurecer, além de um dano mental, remover qualquer noção de autocontrole e empatia. Ok, tá. Além de um dano mental que remove qualquer noção de autocontrole e empatia, chamados demônios. Ok, então quando a pessoa usa essa magia, né, ela se torna um chamado demônio, tipo uma coisa da visão da sociedade em relação a essa pessoa, de chamar ela de demônio, porque ela fica com os olhos escuros, né, e a pele também mais escura, aliás, perigoso isso, mas dá para ser trabalhado na história ali, mas toma cuidado, né. E aí tem essa questão aí de perder o autocontrole e perder a empatia, beleza. Perê, né, de 12 anos, vive numa caravana que viaja à procura de ervas enquanto vende produtos derivados dessas ervas, nem sempre bem acolhidos por possuírem peles escuras. Entendi onde é que talvez o autor quer chegar. Após um demônio atacá-los, os demônios não são as pessoas que perderam esse autocontrole por isso? Ok. Com grande ódio no coração, por ser o único sobrevivente, ele decide treinar e caçar todos os demônios até achar o culpado da chacina. Tá, o Perê faz isso. Ok, eu fiquei na dúvida sobre uma coisa. O Perê, então, e a tribo dele tem a pele escura naturalmente, né? São pessoas negras ou pessoas pretas, enfim, eu nunca sei exatamente qual o termo que eu devo usar de verdade, né? Eu acho que está se tornando cada vez mais comum usar o preto. Então, se ele é uma pessoa preta ou
se ele tem a pele escurecida por conta desse uso de magia. Eu não consegui captar isso aqui na história, né? Qual que é a realidade que a gente está vendo. Por quê? Isso me parece um pouco contraditório, ter esse negócio de o Pere vai caçar os demônios, mas ele mesmo seria visto como um demônio pela sociedade por ter essa pele escura. Por isso que eu falo da importância. E aí daí talvez venha a preocupação que eu falei lá no começo. Cuidado com o lance aí de como vai ser introduzido o lance da pele escura na história, né? Porque pode descambar muito para uma justificação de racismo, digamos assim. Então a história tem que trabalhar isso muito bem. Pelo que eu entendi, o objetivo da história é exatamente o contrário, é usar isso como uma espécie de metáfora exatamente para o racismo. Porém, se o Pere vai atrás de demônios, que são essas pessoas que têm isso, me parece ter quebrado completamente a ideia e aí eu realmente fiquei meio perdido. Se a gente tiver essas duas coisas na história, tanto as pessoas de pele escura naturalmente, quanto pessoas de pele escurecida com outras características, aí sim são os demônios, e aí beleza, faz sentido a caravana sofrer preconceito por acharem que eles são demônios, e aí o Pere vai ser atacado por demônios de verdade. Ok. Eu ficaria bem na dúvida sobre o que trabalhar em relação a essa história, porque o tema de racismo me parece muito claro. E aí quando a gente tem um tema central para ser abordado na história, né, como nesse caso aqui é o racismo, é o preconceito, a gente precisa pensar no entorno da história, nos acontecimentos que levem ao aprofundamento e à discussão desse tema, para a gente poder apresentar. Quase como se fosse aquela tese de mestrado, né? A tese de mestrado, até onde eu saiba, eu sou leigo nisso, mas até onde eu saiba, você tem uma ideia ali que você vai defender e você vai, através de estudos, procurar embasar aquela tese. Então é como se quando a gente define o tema de uma história, a gente tivesse uma espécie de tese. E através dos acontecimentos e personagens que a gente vai adicionar na trama, a gente vai embasar essa tese para poder apresentar ela no final. Nem sempre a tese, né, ou o tema de uma história, ela precisa ser uma ideia já fechada, ela pode ser simplesmente uma dúvida, né, uma questão, levantar um questionamento. Então não necessariamente precisa ser uma conclusão. É isso que eu quero dizer aqui, que eu não sei se ficou muito claro. E aí nesse sentido eu fico bem nessa dúvida mesmo sobre o objetivo do Pere em relação a caçar os demônios. Se o Pere não fosse uma das pessoas de pele escura natural, por exemplo, eu acho que aí a gente poderia ter essa discussão do tema mais aprofundado. Por quê? Porque aí o Pere talvez teria o mesmo preconceito que a sociedade carrega com relação a pessoas de pele escura. E aí talvez ele não enxergaria que existem pessoas de pele escura natural que não tem nada a ver com os demônios. E aí ele vai ao longo da história descobrindo isso e direcionando a raiva dele para quem realmente merece e percebendo essa questão da sociedade que ele mesmo foi ensinado a ter preconceito com essa questão. Aí para mim justifica a caça dos demônios e tudo isso gira em torno dessa história numa história com um tema central de racismo. Por outro lado, né, o Pere sendo vítima desse racismo também, ele caçar os demônios fica meio estranho. Talvez aí a gente mudaria o objetivo um pouco do personagem para talvez combater esse preconceito de alguma forma, ou talvez mostrar de alguma forma para a sociedade que existem pessoas que são assim naturalmente, que existem os demônios e uma coisa não deve ser confundida com a outra. E aí beleza, a gente vai ter uma história de luta mais contra a sociedade, ainda que na prática talvez ele casse alguns demônios na história, mas talvez esses demônios não vão ser caçados simplesmente por pura vingança, mas sim para serem mostrados, né? Ser tipo assim, acabei de capturar um demônio aqui, isso pode ser um desafio grande da história, ainda mais se for uma história fechada, fica interessante como uma espécie de clímax. Ele, para provar isso, ele tem que capturar um demônio para mostrar a diferença, e aí isso ser mega difícil, porque sei lá, os demônios têm muita força, são realmente criaturas incontroláveis, etc. E aí ele tem que capturar esse demônio para poder apresentar para a sociedade e falar, isso aqui é um demônio, eu não sou um demônio, eu sou uma pessoa como vocês. E aí ele vai enfrentar toda essa carga de preconceito. São duas formas de abordar o mesmo tema, né, de preconceito e racismo, porém a gente tem um personagem que ele sim está do lado dos racistas, digamos assim, ele vai aprender com o seu erro, vai aprender que ele estava errado e vai amadurecer ao longo da história. E aí a gente vai trabalhando isso, né, por um lado, e aí beleza, ele pode caçar os demônios por vingança ou por puro preconceito também, e do outro lado a gente tem a pessoa que está no papel da vítima, e aí nesse caso ela vai ser
quem vai ensinar para as outras pessoas que estão no papel, né, das preconceituosas, o que é uma coisa, o que é outra, como diferenciar, etc. Num caso, a gente tem uma luta, vamos dizer, contra o próprio preconceito, uma luta mais interna. No outro caso, a gente tem uma luta mais contra a própria sociedade. Em ambos os casos, eu não consigo enxergar os demônios como o problema principal da trama dessa história, se o tema realmente abordado aqui for a questão do racismo. Já se for outra coisa, aí beleza, aí a história fica muito mais aberta, dá pra seguir pra isso. Mas o que eu consegui captar é que a história queria abordar esse tema de racismo, de preconceito, e aí atualmente foram esses dois caminhos que eu consegui imaginar aqui para ela seguir. Um jeito bem legal de criar personagens, exatamente você pensar qual que é o tema que você quer trabalhar e aí quais personagens que poderia ter e que poderiam aprofundar a discussão daquele tema, dependendo de para onde você quer que a história vá. Assassino do Terno Negro, ou Black Suit Assassin, não sei como falar, Assassin. Não faço ideia como é que pronuncia de verdade. Mas beleza, assassino do Terno Negro. Achei legal. Hanyu Ohara é um assassino profissional conhecido como Saeba Genji, assassino do Terno Negro. Ok. Que no passado fazia parte de uma equipe de gangue que tinha laços com a Yakuza. Mas tudo mudou quando foi acusado de cometer um crime bárbaro que chocou o Japão junto dos seus dois melhores amigos, que na qual matou acidentalmente. Ok, dois melhores amigos que ele matou acidentalmente. Pera. Ficou confuso. Crime bárbaro que chocou o Japão. Junto dos seus melhores amigos, ele foi acusado junto dos seus melhores amigos. O crime foi... Ele matou acidentalmente a esposa grávida do poderoso político chamado Ministro Kazuki Shikara. Chamado Ministro Kazuki Shikara. Fica estranho, porque parece que o nome do cara é ministro. Mas enfim, do poderoso político, do poderoso ministro chamado Kazuki Shikara. Tá. Ele matou por acidente e aí ele foi acusado de cometer esse crime, mas ele cometeu. Ainda que seja por acidente, ele cometeu. Né? Chama-se homicídio culposo. O famoso quando não há intenção de matar, né? Sempre o Jornal Nacional completa. Sempre fala homicídio culposo, tem que falar quando não há intenção de matar. Que é pra explicar. Faz sentido, eu só tô pegando o pé aqui. Achei meio confuso, mas pelo que eu entendi, sim. Ele e os amigos mataram sem querer a esposa grávida desse mano aí. E aí eles foram acusados. Beleza. O Kazuki Shikara, o ministro, contratou Han, um assassino profissional coreano impiedoso que matou um por um a família de Ohara, que não tinha nenhum envolvimento em todas essas tretas. Ok. Até aí tem que ver se a esposa grávida do mano lá do Kazuki Shikara, do ministro, também tinha a ver. Após anos se remoendo por causa da morte da mulher grávida, sob o nome de Saeba. Saeba é o nome do Zé Ruela, do protagonista, ok. Sob o nome de Saeba. Achei meio estranho porque tem um ponto depois. Hanyu decide voltar para Tóquio com o objetivo de acertar as contas com Kazuki, mas acaba se surpreendendo ao saber que o mesmo tinha se tornado o primeiro-ministro do país. Descobre que a morte, sua mulher foi proposital, acaba entrando no meio de uma guerra milenária entre clãs, desde o período Edo, que envolve seu falecido pai e suas origens, até o atual imperador do Japão, Koichi Akai. Achei interessante a trama aqui. Fico na dúvida sobre o lance do pai do Hanyu. É aquele negócio que eu sempre falo, assim, tem que tomar cuidado quando vai fazer essas interligações entre personagens ali, porque, ok, toda história é um microcosmos por si só, porém tem que tomar cuidado com o tamanho desse microcosmo e como isso vai ser aplicado na história. Por que eu digo isso? Porque, a princípio, você pensa, você tem uma gangue lá, contato com Yakuza, e aí o ministro forjou o assassinato da mulher dele para culpar alguém da gangue. A princípio essa história pode acontecer com qualquer um, porque o objetivo do ministro era fazer lá alguém ser culpado pelo assassinato da morte da mulher dele e ter algum ganho político com isso. Aliás, esse é um ganho que precisa ser bem trabalhado também ao longo da história, de como que vai ser esse ganho, de uma maneira que talvez o leitor não saque logo de cara, sabe? Talvez demore um pouco mais para perceber, para ele descobrir isso junto com o Ohara. Eu sempre falo aqui sobre a importância do personagem do leitor estar na mesma página ali, ou seja, nem o leitor
já tirar muitas conclusões e já saber de muitas coisas que vão acontecer e esperar o personagem chegar, ao mesmo tempo que nem o personagem sair na frente, o leitor ainda está tentando entender e mastigar algumas coisas ali, e o personagem já está lá na frente fazendo outras coisas a ponto que ele não consegue acompanhar o ritmo da história, né? É preciso realmente manter o ritmo da história ali de modo que o leitor consiga acompanhar todos os acontecimentos, entender todos os acontecimentos e de preferência não adivinhar o que acontece em seguida, sabendo que o leitor sempre vai tentar adivinhar o que acontece em seguida, porque faz parte, você vai lendo uma história e aí você vai tirando conclusões, você vai fazendo especulações, etc. E se você acerta todas as suas especulações, a história perde um pouco da graça. Então, como eu disse, é interessante deixar ali o máximo possível tanto o leitor quanto o personagem descobrindo as situações e tirando as conclusões meio que ao mesmo tempo. Afinal de contas, a função do protagonista, né, a função do personagem principal, no caso, não necessariamente do protagonista. O protagonista, a função dele é mover a história. O personagem principal é ser os nossos olhos, né? É ser o leitor, é ser quase que o avatar do leitor dentro da história. Quando você está num jogo, você está jogando com o protagonista daquela história. Quando você está vendo um filme, assistindo uma novela, lendo um livro, lendo um mangá, você está dentro ali do personagem principal, sabendo o que ele pensa, sabendo como que ele age, etc. Claro que em vários momentos da história a câmera, né, o ponto do cenário muda para a gente ver coisas que o personagem principal não está vendo, mas isso sempre deve ser feito com muito cuidado, exatamente para não fazer isso, né? Tem alguns casos em que a gente vai querer que o leitor esteja um pouco à frente, que é geralmente para causar suspense ou apreensão, né? Então, quando você sabe que tem uma criatura dentro de uma sala e o protagonista e o personagem não sabe, você muitas vezes fica, se aquele personagem foi construído suficientemente bem para que você se importe com ele, você vai ficar apreensivo de ele entrar naquela sala e ser atacado pelo monstro, né? Então, muitas vezes esse tipo de informação é dada para gerar essa sensação, mas muitas vezes a gente só quer dar uma informação porque sim, e aí ela não comunica com a história, ela não tem um objetivo de causar algum sentimento e muitas vezes pode acabar, como eu disse, ficando meio chato. Então são coisas que têm que ser feitas com muito cuidado. E aí, nesse caso aqui, como eu disse, ter o pai do Hanyu como alguma coisa torna aquela coisa mais pessoal. E muitas vezes tornar aquilo mais pessoal é legal. Mas, novamente, sempre que a gente tem essas coisas muito assim, muito pessoais, muito tipo, o seu pai que foi não sei o que, e aí por causa disso gera tal. Quando as coisas estão muitas vezes intrincadas, muito fechadinhas, às vezes fica com muita cara de roteiro. E quando a gente faz uma história, por mais que ela seja um roteiro, por mais que todo mundo saiba que ela foi escrita por alguém, quanto mais natural ela soar, quanto mais verídica nesse sentido, né? E o verídico é realmente natural. Quanto mais aquilo parecer que poderia acontecer, mais interessante é, pelo menos nas partes que cabe parecer que podia acontecer. É óbvio que a gente está falando, às vezes a gente está falando de histórias fantásticas, fantasiosas, com magias, poderes, robôs, etc. E essas coisas não podem acontecer na realidade, ou pelo menos não ainda. Mas as coisas que são pertinentes à nossa realidade devem acontecer tal qual aconteceriam na nossa realidade para que a história tenha ali a famosa boa e velha verossimilhança. Ou seja, que ela faça sentido com o que a gente espera da realidade. A gente está falando de humanos, a gente quer que humanos ajam como humanos. Se a gente está falando, sei lá, de algumas leis da física que não foram apresentadas de forma diferente na história, a gente espera que elas ajam de acordo com leis da física do nosso mundo, né? Tudo aquilo que a história não necessariamente apresentou de maneira diferente, a gente espera que se comporte de maneira igual a como a gente vê o próprio mundo. E aí, novamente, se a história ficar muito intrincadinha ali dentro daqueles personagens, o pai do irmão é filho do cunhado enfim, da mãe do outro, sabe? Se todas as coisas, tipo, tá tudo ali muito interligadinho, fica aquele negócio parecendo realmente muito roteiro, muito artificial. E às vezes deixar um pouco de aleatoriedade, um pouco de naturalidade ajuda a história a ser um pouco mais crível, digamos assim. Quando o cara lá forja o assassinato da mulher dele, jogando a culpa em qualquer um, esse qualquer um fica tipo, cara, poderia ser eu. E aí o leitor já entra um pouco mais na história, porque ele fala, poderia ser eu. A partir do momento que não, ele só jogou porque o pai do cara fez isso, ir lá com ele e tal, e não sei o que, você cria um distanciamento, um certo distanciamento do personagem. Novamente, não tô falando isso, tipo, não pode então fazer isso aí. Não pode, mas sempre é bom pensar, tipo, isso aqui é necessário, isso aqui vai ajudar a história a se mover, vai gerar
um certo nível de suspense, vai gerar uma sensação, o que isso aqui está servindo à história de qual maneira. Se aquilo está servindo para a história, se colocar o pai do Hanyu como alguma coisa importante que ocasione especificamente o ministro a querer culpar o Hanyu, beleza, põe na história porque vai servir, vai ajudar ali a contar toda aquela história. Mas se isso não se isso é só uma coisa a mais, é só para deixar parecendo que a história está mais intrincada, que é uma história mais cheia de coisa, muitas vezes não é necessário, muitas vezes realmente acaba afastando o leitor ali da história. É o lance que eu falo sobre profecias, e aí fica um pouco parecido com a profecia, do tipo, isso tinha que acontecer com esse personagem por causa de coisas que não tem a ver necessariamente com as atitudes e escolhas dele. E às vezes, se tivesse puramente a ver com as atitudes e escolhas dele, tanto o drama dele por ter matado uma mulher inocente ou algo do tipo seria maior, né? Quanto a culpa pela morte da família dele também seria maior, porque foi um erro que ele cometeu, que tirou uma vida inocente, e tirar essa vida inocente tirou mais vidas inocentes, dessa vez de pessoas que ele amava. Então o erro dele é muito maior, a carga dramática que esse personagem carrega é muito maior. Agora, se depois, com tudo isso, fala, ah não, foi por causa do seu pai que ele fez isso, aí a culpa sai das costas do personagem e a culpa vai toda para as costas do vilão. E aí o personagem fica meio que vazio de algo assim. É claro que às vezes dá pra ser trabalhado exatamente isso. O personagem está se culpando por alguma coisa que depois ele descobre que não tem culpa e agora ele quer se vingar ou algo assim. Mas é claro que é preciso sempre pensar, ok, então qual a mensagem que eu estou querendo passar com essa história? O que eu estou querendo contar aqui com essa história? Com a mensagem que eu estou passando e encaminhando pro leitor, etc, né? Como que a história está se desdobrando a partir disso. Então, novamente, todos os acontecimentos, das coisas que a gente vai pôr numa história, a gente tem que pensar como que aquilo serve para a história, serve para a compreensão ou para deixar a história. Acabou de chegar correio aqui. Enfim, onde é que eu estava? Então, basicamente tudo que você vai colocar na sua história tem que ser pensado em como que isso serve para a história que você está contando, como que isso contribui para a história que você está querendo contar. E se isso só vai deixando a história maior, sem necessariamente mover a trama, desenvolver o personagem, aprofundar as discussões ali que aquela história está trazendo, está apresentando, então muitas vezes aquilo pode ser desnecessário. E muitas vezes é difícil a gente ver isso e enxergar, porque a gente geralmente está emocionalmente envolvido ali com a história. A gente quer contar aquelas coisas. Muito da vontade que a gente tem de fazer um mangá é de, né, eu sempre falo que a gente começa imaginando cenas, a gente imagina várias cenas soltas e depois a gente vai dando ordem para essas cenas, né? É assim que acontece com quase todo mundo. É raro você pensar diretamente já certinho na história como um todo ou algo assim. Muitas vezes vão vindo algumas cenas, ou se você pensa em algum tema, logo já vão vindo algumas cenas, a gente quer fazer essas cenas, a gente tem uma vontade de fazer essas cenas. E aí, muitas vezes por conta dessas cenas, a gente vai criando e desenvolvendo a história para poder encaixar essas cenas. E depois que a história está pronta, a gente percebe que algumas daquelas cenas não eram necessárias, era só a gente que queria pôr. E aí é preciso de um distanciamento daquela visão de autor, de nossa, é a minha obra, eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo, e ver o que a história precisa. Isso é difícil, isso não é algo fácil, e é por isso que é bem interessante às vezes a gente, tipo, depois que escrever um roteiro, depois que fazer o storyboard, por exemplo, a gente dá um certo distanciamento da história, do tipo realmente deixar ali a história parada e fazer outra coisa e trabalhar em outra coisa, etc, durante um tempo, para que você possa se desprender ali daquela visão de autor e depois quando você rever aquela história, reler aquele roteiro, reler aquele storyboard, você vai estar com uma visão muito mais desapegada de certas coisas que você queria fazer porque você queria, porque era a sua vontade, porque você gostava, etc, e você vai ver mais como leitor. O leitor, ele não tem grandes expectativas a coisas do que ele quer ver naquilo ali, só com base no que realmente foi apresentado na própria história. Aí você vai ver muito mais o que é necessário ali, o que falta fazer, o que falta colocar ali, o que parece que está fazendo falta naquela história, e também o que está de excesso. O que tipo tem ali, você fala, nossa, mas se tirar isso aqui não faz diferença nenhuma para a trama, isso aqui só deixou chato, isso aqui só estendeu o tamanho ali sem necessariamente servir para alguma coisa, às vezes não é nem legal de ver. E aí, com esse distanciamento da visão de autor e se aproximando mais da visão de leitor, você consegue ter uma noção melhor disso. E aí sim, saber, isso aqui fica na história, isso aqui acho que eu posso tirar fora, porque não está fazendo diferença nenhuma, está só deixando a história maior
pra nada. Nunca Volte Atrás. Gostei do nome, vamos lá. Renji Mishima é um jovem de 17 anos que se mudou para Tóquio após ser expulso de sua academia onde praticava taekwondo, por ser muito violento. Desde então ele decide não usar as suas habilidades de luta nunca mais, mas tudo muda quando entra numa escola chamada Shirokazawa, em Tóquio, que é bastante desprezada, mas que secretamente fazem parte de um torneio de luta chamado Contato Fatal, e os maiores campeões são um grupo de alunos da escola Kizuwaguchi, chamados de Hakugensha. Muitos nomes. Vamos lá. Nesse meio tempo ele conhece Mikio Kojo, um garoto roqueiro de cabelos brancos que entrou em Shirokazawa com o objetivo claro, na qual era... Eu acho muito engraçado, tem muito sinopse aqui, eu vejo que a galera não sabe muito usar o termo no qual ou na qual ou algo assim. Sempre tá num lugar meio que não faz muito sentido. Ele conheceu um garoto branco, o objetivo era competir no Contato Fatal, que é o nome do torneio, ok? Para se vingar de Hakugensha, que é o nome do grupo lá, dos alunos que são os vencedores. Ele vai atrás de um garoto chamado Ken Coulson. Nossa, já estamos estendendo muitos personagens. Está tendo que recomeçar a sua vida do zero após seu par ser morto, descobrindo que o mesmo está envolvido com a Akusa. Ok, com a Yakuza. Yuki Yamaguchi, já é o quarto personagem na história. Um japonês morava na cidade de Seul, na Coreia do Sul, que após um grande incidente desenvolvendo um certo trauma de lutas, decide parar com tudo e por último, quinto personagem, Toji Higashiyama, um garoto bastante misterioso que acabou de entrando na escola, mas todos conhecem por ser o campeão nacional de karatê Kyokushinkai juvenil, formando um time de 5 pessoas para poder participar do Contato Fatal. Com o tempo, eles acabam chamando a atenção de gangues, virando alvo de todo mundo enquanto participam do torneio. Isso aconteceu, acho que se eu não me engano, na penúltima leitura de sinopses aqui. O título, né, pelo menos a thumb lá, tá tipo muito personagem para pouca trama. O que eu consigo ver diretamente aqui nessa sinopse é que o autor se empolgou bastante com a ideia de criação dos personagens. E é tipo assim, resumindo, tem 5 personagens que arranjam várias confusões aí na escola e no Japão. É basicamente isso. Tipo, eu consegui entender ali, beleza, cada personagem tem seu próprio objetivo, né? Algo assim. Porém, eu não tenho um caminho direto da história, não tem uma trama principal para ser apresentada. A trama são os objetivos separados de cada personagem. Ok, tudo bem, beleza, a gente consegue seguir com isso. Corre aquele bom e velho risco de a história ficar muito inchada, ficar muito cheia de coisa e parecer que não está indo para lugar nenhum? Corre o risco. O que eu diria que daria para fazer aqui de maneira interessante é talvez trabalhar uma minissérie, porque eu já tô vendo aqui que o objetivo é ser uma série, e eu sinceramente acho que essa história não tem trama para uma série. Assim, na maioria das vezes eu falo, você não precisa fazer uma série com essa história, você consegue contar uma história mais curta ou algo assim. Nesse caso aqui, eu tô vendo que tem muito mais questão de personagem do que de trama em si. Não tem uma história que necessite várias coisas para serem contadas. A gente tem vários personagens, cada um com seu objetivo, e o que a gente precisa fazer é abordar os objetivos desses personagens em si. Então a trama central é cada personagem realizar o seu objetivo. Logo, a gente poderia contar essa história tanto de forma separada quanto de forma junta. Como é para fazer uma equipe, né? A gente vai contar essa história de forma junta. Eu acredito que uma das coisas que poderia fazer aqui é, sei lá, uma história de, por exemplo, 10 capítulos. Onde nos 5 primeiros capítulos a gente apresenta cada um desses personagens separadamente, mostrando como que eles se unem ali ao final dos seus capítulos. Então, no final de cada respectivo capítulo, a gente vai unindo esses personagens de alguma forma para que quando a gente completar 5 capítulos, todos esses 5 personagens estejam 100% apresentados dentro de suas motivações e estejam ali unidos para para participar desse torneio, de modo que nos 5 capítulos seguintes a gente já vai estar no torneio e a gente vai acompanhar a concretização do objetivo individual de cada um desses personagens. Essa aqui é uma história que ela corre o risco de ficar muito extensa, de você querer fazer 10, 15 capítulos para desenvolver cada personagem muito bem e aí uma trama ficar muito solta da outra. Esse para mim é o maior desafio que essa história aqui tem. Geralmente, sei lá, quando a gente pega mangás de times, né, mangás de esporte, que geralmente envolve time, né, a gente tem uma linha guia de quem é o protagonista daquela história e o que esse protagonista vai seguindo
ao longo da história e a gente desenvolve os outros personagens que estão ao redor dele. Nesse caso aqui não me pareceu que a gente tem essa linha guia de um personagem com um objetivo principal ali, mas a gente tem realmente só vários personagens com vários objetivos. Esses objetivos eles convergem em relação a vencer esse torneio, tirando o personagem que não quer lutar, né? E aí exigiria um esforço do roteiro para incluir ele ali na luta. Talvez ele seria o protagonista, mas por protagonista fica um pouco mais complicado porque ele não quer o objetivo. Então como que a gente iria trabalhar ele sendo o protagonista? Talvez ele possa ser o principal, não necessariamente o protagonista. Já falei aqui no canal sobre diferença entre protagonista e principal. Já falei em algumas leituras de sinopse aqui, né? O personagem principal é aquele personagem que a gente acompanha. É o personagem que é o avatar do leitor, né? Eu falei isso aqui hoje mesmo. E o protagonista é o personagem que age proativamente para mover a trama. Então é o personagem que realmente move. No caso, né, o carinha que quer se vingar, ali talvez seria o protagonista, porque ele realmente está juntando uma equipe para poder bater aí na Hakugensha e vencer o torneio. Não necessariamente para vencer o torneio, mas para se vingar. Então ele que vai unir, ele que vai mover, ele que vai fazer as coisas acontecerem. Nesse sentido, a gente pode primeiro trabalhar, né, com o Renji Mishima, né, ele mostrando esse passado dele, mostrando essa história dele e mostrando como que ele seria convencido pelo Mikio, né, que é o carinha que quer se vingar. É ele? Acho que é. Sim, é ele. O carinha quer se vingar e aí e fazendo isso. Como eu disse, essa história ela corre o risco de ficar muito extensa, de perder muito tempo e sem ter trama suficiente para ligar tudo isso. E aí o problema que eu falo de não ter trama suficiente para ligar tudo isso é exatamente o leitor ficar perdido, tipo, tá, para onde que eu tô indo? O que eu tô acompanhando? O que eu quero ver? Dá para ser trabalhado? Dá para ser trabalhado, mas eu acho que poderia ser trabalhado numa minissérie assim, onde a gente tem, sei lá, um capítulo de apresentação de cada personagem, no máximo um capítulo ali de desenvolvimento e mais um capítulo de conclusão para cada personagem na sua grande luta fatídica até ter o final ali da história como um todo. E aí a gente vai em cada capítulo que é focado em um personagem, a gente desenvolve um pouco as tramas dos outros personagens, aprofundando um pouco mais, conhecendo um pouco mais os outros personagens, para a gente também não estender isso muito e realmente fazer um capítulo cada dedicado em somente um personagem, único e exclusivamente nele. Toda história, todo mangá tem vários personagens e você escolhe quais personagens você vai abordar de forma mais aprofundada e quais personagens você não vai abordar de forma tão aprofundada assim. Até porque se você aprofunda todo mundo, você gasta um tempo desnecessariamente grande, que, como eu disse, não leva a história para frente, não leva ela rumo ao seu final, ao seu objetivo, sua trama principal. Nesse caso aqui, todos os personagens são protagonistas, então você não tem muita escolha a não ser contar realmente a história deles com um pouco mais de profundidade. E aí corre-se o risco de acabar tentando ser tão profundo em cada um desses personagens e por serem muitos personagens, a história ficar só indo para os lados e não parecer que ela está centrada dentro de um objetivo em comum. Então sempre manter esse foco do objetivo em comum, que é enfrentar ali a galera, vai ser um dos grandes desafios aqui, né? Enquanto está desenvolvendo vários personagens ali que aparentemente tem mais ou menos o mesmo grau de importância para a trama. Eu acho que vai ser de 10 a 15 capítulos mesmo. Acho que precisa. Se for um capítulo para cada personagem, mesmo que nos capítulos a gente vá desenvolvendo os outros, né? A gente teria pelo menos 15 capítulos aqui a história. A gente está falando de repente, se for 15 capítulos de 20 páginas cada, a gente está falando de 300 páginas, uns 2 ou 3 anos para produzir essa história aqui. Eu vou chutar 3 anos, que, né, geralmente a gente produz aí uma página por dia ou algo assim, quando consegue, dia útil, né, às vezes, ou no final de semana quando não consegue em dia útil, enfim. Eu vou chutar que levam uns 3 anos para fazer uma história aí de 15 capítulos com 20 páginas cada. Então já é uma história grande. Se for ver, são 2, 3 anos da vida do autor aqui, né? Aí ele falou que o Renji Mishima tem 17 anos. Então, se o autor, por exemplo, tiver 17 anos, ele vai terminar a história com 20. É bastante coisa, é bastante diferença. Mas eu acho que nesse caso aqui é muito difícil fazer diferente. Fazer de uma outra forma. Acho que não tem pra onde correr. Não tem como fazer um one shot, porque você... Enfim...
Só se não desenvolvesse tantos outros personagens, mas parece que é necessário. Parece que o que o autor quer desenvolver é os personagens em si. Como eu disse, apresentou muito personagem, mas não uma trama necessariamente. Então, acho que não tem pra onde correr. Acho que é uma série com, no mínimo, 15 capítulos, e eu diria, no máximo, 15 capítulos, para não se perder muito e também pro autor não ficar 15 anos desenhando essa história aqui, sendo que não tem história para tudo isso. Não tem história para você fazer muito mais do que 20, 30 capítulos. Dá para alongar? Dá para alongar. Sempre dá para alongar, mas não que isso necessariamente seja uma coisa boa, você alongar uma história mais do que ela precisa, né? Todo mundo às vezes assistiu uma série aí que fala, nossa, esses últimos 2 capítulos aí podia jogar fora que não serve pra nada. E ninguém quer que isso aconteça no seu mangá, né? Que você fala, podia jogar esses 2 capítulos fora aí que não serve pra nada. Você fala, pô, levei 2, 3 meses pra desenhar esse capítulo aí, a pessoa fala que pode jogar fora. Mas daí o autor tem que saber o que põe, o que não põe, o que avança com a história e o que só deixa ela estagnada. A última história é O Treinador, The Coach. Eu acho que é melhor deixar, considerando o problema que a gente está vendo com coaches ultimamente, eu diria que é bom deixar como O Treinador mesmo. Todas as histórias de hoje foram com nomes japoneses, né? Todas as histórias se passaram no Japão praticamente. Eu tô com uma leve impressão de que todas essas histórias foram enviadas pela mesma pessoa. Porque o jeito como foi enviado e o padrão... São e-mails diferentes, mas o padrão de e-mail é igual. É um nomezinho seguido de um número meio genérico, e todos do Gmail. O modelo como está escrito a sinopse também é, só que, apesar de ter essa desconfiança, eu não tenho como ter certeza. E aí seria problemático se eu pulasse por achar que é da mesma pessoa, e se fossem de pessoas diferentes, essa pessoa não teria a sua sinopse lida. Então, eu tô lendo aqui, mas se todas as sinopses forem da mesma pessoa, você enviou, você sabe, todas elas são suas, e você é um otário. Só pra dizer isso, né? Deu certo, beleza? Você conseguiu me enganar aqui, entre aspas, tá tendo, né, suas sinopses todas lidas no negócio, mas você é um otário que tá passando por cima dos outros para conseguir o que quer. Você é exatamente o tipo de pessoa que eu não quero aqui no canal. Então, enfim, novamente. E se não for, beleza, estamos lendo aí, estamos analisando. No passado, o Denshin Fukushima foi um dos jogadores estrela da seleção japonesa no passado. Já falou que era no passado. Que após uma derrota drástica na final da Copa da Ásia, ele se afundou em uma profunda e tensa depressão, tendo a chance de voltar a se reerguer. Tendo a chance de voltar a se erguer, nada aparenta ser o suficiente para o homem no momento em que uma garota chamada Harumi Midorikawa convoca-o para treinar um dos times que caíram junto dele, Hayabusa High, uma escola sem tradição no futebol escolar, sendo desprezados por todas. Será que com a ajuda dela, Denshin terá que formar um time? Será que com a ajuda dela, Denshin terá que formar um time com alunos de outros esportes com a esperança de conseguir... Esquece o será, né? Enfim, ele queria começar a pergunta, mas daí saiu continuando, tem uma frase gigante. Denshin terá que formar um time com alunos de outros esportes com a esperança de conseguir levar a escola Hayabusa e sua reputação ao topo. E assim tendo que lidar com o Ichiro Akihito, um garoto bastante violento e problemático. Shinji Kusanagi, um garoto calmo, talentoso. De novo, mesmo padrão de vários personagens. Realmente estou achando que é tudo enviado pelo mesmo cara. Pelo mesmo Zé Ruela. Talentoso que foi considerado uma das maiores promessas do Japão, que depois de uma grave lesão perdeu o amor pelo futebol. Com a ajuda desses dois, o homem poderá um dia se recompor? Ou será mais um dos seus fracassos? Bem, se ele foi jogador estrela da seleção e tal, ele não é 100% fracassado, né? Mas eu entendo que exista essa noção de fracasso pelo momento que ele tem uma derrota, e aí meio que afunda o nome dele e tal, etc. Acho legal a ideia de abordar a depressão. Se eu não me engano, eu vi uma sinopse muito parecida com isso recentemente aqui no canal, né? Bem recentemente mesmo, muito parecida, a mesma coisa. Um ex-atleta, acho que era de futebol também, um ex-jogador que vira técnico, e aí também é de um time ruim, porque meio que esse é um padrão, né? O que eu acho aqui, a parte que eu achei interessante é a parte de juntar o time. Foi a parte que eu senti como diferenciado, foi a parte de juntar o time por serem pessoas de outros esportes. E aí o que isso engloba, né? O que isso envolve aqui?
que é basicamente, pô, se a pessoa é de outro esporte, é meio complicado pelo amor ao seu esporte você tirar ela de um esporte que talvez a pessoa ame. Como que funcionaria isso, né? Como que a gente poderia trabalhar essa questão ética dentro da história? Porque a pessoa já está fazendo um esporte, só que é outro, e aí você quer tirar ela daquele esporte que ela está fazendo para colocar no seu ali. Acho complicado, mas acho interessante, acho um tema legal de ser abordado aí nessa parte aí. Esse tipo de história, eu acho que ela poderia parar exatamente quando o time está pronto, quando o time está formado, porque me parece que os problemas de formar o time me parecem mais interessantes do que o problema de fazer o time ser um campeão, sabe? Porque o treinador vai ter que passar por cima de toda a depressão que ele sentiu e tal, né? Que ele sente esse lance do fracasso, desse sentimento de derrota que ele tem, para poder convencer os jogadores a entrarem no time. Os próprios jogadores têm lá seus problemas também, e aí formar o time com eles é algo problemático. Alguns dos outros esportistas desse time estão em outros esportes, talvez alguns deles estão em esportes forçados por conta de família, e aí o treinador tem que convencer a família a tirar ele daquele esporte e colocar ele no futebol, mesmo que a escola seja desprezada e tal, né, não seja conhecida pelo futebol. Particularmente, acho que é besteira essa história se passar no Japão, ainda mais com o tema de futebol, sabe? Acho que dá para se passar no Brasil fortemente, ainda mais porque o Brasil tem uma cultura de futebol, o Japão tem uma cultura de futebol grande, tem uma cultura de futebol muito grande, mas difícil comparar com a cultura de futebol do Brasil, apesar de que sim, no Brasil a gente não tem essa questão, né? A gente tem os interclasses, etc, mas a gente não tem muito, a gente tem mais essa questão com clubes, né? E não necessariamente com escolas, com a escola em si. Mas eu acho que dá pra ver pro Brasil. É que o cara aqui que mandou as 3 últimas sinopses, que eu tenho assim 70%, 80% de certeza que é o mesmo candango, quer fazer toda a história dele se passarem no Japão. Então, mas novamente, a gente está falando de um país do futebol. O Brasil é conhecido como país do futebol. Não tem por que um brasileiro fazer uma história de futebol se passando em outro país que não seja o Brasil. A não ser que, sei lá, vai falar sobre um negócio realmente que existe. Existe de verdade. Sei lá, você vai falar sobre o time Real Madrid, você vai falar sobre o campeonato europeu. Aí beleza, a história tem que se passar lá porque você está falando de uma coisa que existe lá, né? Mas se é uma coisa fictícia, é uma escola fictícia, com um time fictício, com um treinador fictício, com os jogadores fictícios, dá para trazer para cá porque vai se conectar muito mais com o leitor que vai ver essa história do que se você fizesse estudo lá longe e tal, em outro negócio, com outra cultura, com outro modelo de funcionamento total que o leitor brasileiro não conhece. Então, história sendo publicada no Brasil, eu acredito que passar no Brasil seria a melhor decisão. E particularmente acho que daria fazer um one shot focado na construção do time e não necessariamente nos jogos que vai ganhar e tal. Porque essa história já foi contada 1 milhão de vezes, né? De como o time problemático vira o sucesso. Eu acho que talvez a gente focando na criação do time, a gente consegue abordar muito mais a questão psicológica dos personagens envolvidos ali e tudo aquilo que eles têm que sacrificar e que passar em cima só para dar o primeiro passo. A gente costuma dizer, o primeiro passo é sempre o mais difícil. Então, se a gente focar toda a história no primeiro passo, que é exatamente esse sacrifício inicial que você tem que fazer para poder entrar no time e começar a se dedicar àquilo, eu acho que dá uma história bastante interessante, porque são vários conflitos pessoais que têm que ser resolvidos para que isso comece a andar para frente. E aí fica meio estranho se a gente tiver que ficar lidando com esses conflitos pessoais enquanto a gente está vendo o time tentando. Beleza, dá para fazer isso? Dá para fazer. Mas daí a gente vai estendendo muito a história, e eu falei aqui várias vezes ao longo desse vídeo sobre quando uma história precisa ser longa, quando ela não precisa ser longa, e a gente só estender ela porque a gente quer. Uma história ela é quase que um organismo vivo, né? Por mais que a gente possa moldar ela ali, né, com as nossas vontades, mas quando a gente impõe muito as nossas vontades, a gente eventualmente acaba estragando um pouco daquela história. Então, a partir do momento que a gente criou ali o conceito inicial, a própria história começa a pedir uma coisa ou outra, e aí cabe a nós como autor dar o que ela está pedindo e não necessariamente só formatar ela certinho para tudo aquilo que a gente quer e tudo aquilo que a gente imaginou e etc. Pelo menos é assim que
que eu vejo muito como a criação de história. Afinal de contas, eu sempre penso que quando a gente cria histórias, quando a gente cria mangás, a gente está criando para alguém ler, a gente está criando para as outras pessoas terem uma experiência legal vendo aquilo que a gente criou. Se você está fazendo para você mesmo, então não tem nem por que ter me mandado essa sinopse aqui, porque teoricamente você não está ligando para a opinião de outras pessoas. Se você não está ligando para a opinião de outras pessoas, então é só fazer o que quiser, o que der na telha, e tá bom, sabe? Não existe uma definição de bom ou ruim, de devo fazer isso, devo fazer aquilo. Não existe essa preocupação. Se há uma preocupação em relação a isso, é porque você está fazendo a história para outras pessoas verem. E se você está fazendo a história para outras pessoas verem, então você precisa ver as necessidades que a própria história tem para que outras pessoas consigam ler e se identificar, se importar, gostar daquilo que está lendo e entender também, é claro. E esse foi o Analisando Sinopse dos Inscritos de hoje. Muito obrigado para você que assistiu, para você que chegou até aqui. Se você chegou até aqui, eu quero que você comente. Você acha que essas 3 sinopses aí foi do mesmo candango, foi do mesmo arrombado ou não? Foram de pessoas diferentes? Eu torço para que tenham sido de pessoas diferentes, porque obviamente eu quero aqui dar chance de todo mundo ter a sua sinopse lida, e eu particularmente acho vacilo terem pessoas esperando meses e meses e meses para ter sua sinopse lida, enquanto outras pessoas têm, sei lá, várias sinopses lidas porque ela enviou de uma vez. Quando acontece de a pessoa enviar mais de uma sinopse de uma vez, inclusive não envie, por sinal, mais de uma sinopse de uma vez, eu deixo só uma e deleto a outra para ser justo com todo mundo. Então, beleza, se você fez uma sinopse hoje e daqui a 6 meses você me envia outra, ok, 6 meses vai estar bem. Agora, se você enviou uma hoje, amanhã você envia outra, depois você envia outra, provavelmente quando eu vou ler, né, vai ficar as 3 aqui meio que quase que em sequência, vai ser lido tudo de uma vez, aí eu não acho legal, aí eu deleto. É claro que isso gera margem para arrombadinhos, como talvez o cara aqui tenha sido, de criar e-mails diferentes e enviar aí várias sinopses dele com e-mails diferentes, para eu não saber. Se o cara fez isso, ele é um trouxa, e eu espero que ele nem esteja mais aqui no canal para ver as suas sinopses sendo lidas. Deixa aí a sua opinião, o que você acha disso, que eu quero saber. Deixa seu like aqui para me dar uma força também, e eu vejo você em um próximo vídeo. Falou!